Olá, meus irmãos, um bom dia para todos, na graça, na misericórdia do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que esteja bem, que tenha tido uma noite tranquila e que o dia de hoje seja melhor do que ontem. Essa é a promessa de Deus para todos nós. Livro de Romanos, capítulo 17, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo fala sobre a fé sobrenatural. Como nasce essa fé? Ele diz, logo a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então nós vemos que a fé sobrenatural, ela nasce e cresce e desenvolve-se no coração do homem, quando este tem ouvido, quando ele ouve a palavra de Deus. Se ele ouve alguém pregando, uma pregação feita por outra pessoa, ou se essa pessoa, inclusive, tem lido, estudado a palavra de Deus, se uma pessoa sedenta chega na presença de Deus e medite na sua palavra, o capítulo 10, o versículo 17, diz que assim surge a fé. Ela vem pela pregação. É a pregação pela palavra de Cristo. Esse é a fé sobrenatural. É a fé que tem o poder de transformar nossa vida. A fé, não no sentido simplesmente religioso. A fé no sentido religioso está voltado agora para o sobrenatural. O ser humano está voltado agora a acreditar no poder de Deus. Não nas divindades ou em deuses ou entidade. Ele está voltado a acreditar no Criador dos céus e da terra. E passa a acreditar no primogênito dessa criação, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Ele passa a acreditar que em Cristo criou-se todas as coisas. E em tudo que está registrado no livro sacro, essa pessoa não coloca em dúvida a palavra de Deus. O cristianismo que coloca em dúvida a palavra de Deus, na verdade, ele não é um cristão. Muitas pessoas dizem, eu analiso tudo e só retenho o bom, mas a palavra de Deus ela é completa, ela nos revela tudo o que ocorreu, tanto de bom quanto de ruim. Você não pode acreditar somente no Novo Testamento e descartar o Antigo Testamento. Alguns pregadores dizem, o Antigo Testamento, ele faz parte do passado, não pertence a nós. Isso é uma mentira, é um engano. A Bíblia, ela se completa com o Antigo e com o Novo Testamento. Então, esse é o verdadeiro cristianismo. No passado, o Pai se revela no Antigo Testamento em vários nomes. Agora, no Novo Testamento, ele só se revela na pessoa do Filho. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele se revela com vários nomes. Mas no Novo Testamento ele se só revela através do seu Filho, o Messias, ou Jesus Cristo.
E ele continua revelando-se hoje na pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele voltou para a glória. Mas ele disse: eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo, que é da parte de Deus, que será enviado e estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então agora, Deus, ele se revela não mais só na pessoa de Cristo, mas ele continua se revelando na pessoa do Espírito Santo, que dirige a igreja de Cristo aqui na terra. E um dia o Espírito Santo será tirado da terra. E ao ser tirado da terra, o Espírito Santo vai sequestrar a igreja de Cristo e levar para a glória. Então nós temos que entender que não há como conceituar a fé sobrenatural. Nós precisamos crer no poder da pessoa do Espírito Santo de Deus. Essa é a fé que tem feito a humanidade acreditar. Quando a humanidade, aquele que se diz cristão, aquele que prega o cristianismo, abre o seu coração para a fé salvadora, para a fé sobrenatural, essa fé é depositada por Deus no coração do homem, conforme está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, onde diz que somos pela graça, por meio da fé, nós somos salvos. Sabemos que esta fé agora, ela não é uma fé natural, mas ela é um dom de Deus. É um dom divino. Pois sem ela, não teríamos como render a Cristo a nossa vida. A salvação é mediante a graça, é pela graça. Está escrito assim: pela graça sois salvo, mas mediante a fé. Se você não tem a fé depositada em seu coração, você nem vai conhecer a graça, que é ofertada gratuitamente por Deus para todos nós. E isso não vem de nós, ele é dom de Deus, depositado em nossos corações. Efésios 2, verso 8. Agora, essa fé sobrenatural, ela passa a operar milagre em nossa vida. Nós chamamos isso de fé miraculosa. A fé miraculosa, ela produz na mente da pessoa a certeza de que um milagre será realizado por ela. É aqui que entra aquelas pregações dos pregadores que pregam pensamento positivo. Eu digo para vocês que eu não prego dessa maneira o pensamento positivo. Eu prego o poder da palavra de Deus. Mas tem muitos pregadores usando esta fé miraculosa que produz na mente da pessoa a certeza de que o milagre será realizado por meio dela, ou em favor desta pessoa. Esta certeza é dada por Deus através dos dons espirituais, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo de 8 a 10, onde a pessoa torna-se um instrumento divino em benefício da igreja de Cristo. Eu gosto muito de pregar o poder da palavra, a fé que opera milagre, mas eu não gosto de utilizar a fé, como diz, o pensamento positivo. Porque as pessoas que pregam o pensamento positivo, ele diz que basta você pensar positivamente que você vai receber. Eu quero que vocês compreendam que é necessário você ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não estou criticando você que prega o pensamento positivo. Se você tem colhido fruto desta maneira,
Então continua fazendo. Provavelmente Deus te revelou, está te usando desta maneira. E quem sou eu para te julgar? Mas eu gosto de pregar o poder da fé, a palavra que transforma, que traz vida. A palavra sendo a essência de Deus, o poder de Deus. A Bíblia diz que a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de milagre, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outros, capacidade para interpretá-lo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10. Então, nem todos irão receber o dom de curar, nem todos irão receber o dom de profetizar, nem todos terão sabedoria acima de todas as outras pessoas, nem todos terão os conhecimento profundo da revelação divina de Deus. Por isso é necessário, amados, nós estarmos unidos em um corpo formando a Igreja de Cristo. Muita igreja não crê nos dons espirituais. Muitas igrejas, ela combate, inclusive o falar em línguas estranhas. Tem, inclusive, pastores, amigo meu, que dizem que os dons de curar cessou com os apóstolos. E por isso vive uma vida, muitas vezes, cheia de enfermidade. A igreja, ela precisa crer. Ela precisa acreditar. Creia que Deus pode e ainda Ele opera milagre. Que Deus tem visto e ouvido as suas orações. Porque se você não acreditar nisso, para que você estará orando? Você precisa acreditar no milagre. Nós temos visto poucos testemunhos de milagre. Temos ouvido pouco resultado da oração. Poucas igrejas têm ensinado a oração incessante e vencedora. Poucos pastores e obreiros de igreja, tanto a pentecostal ou o neopentecostal, têm se envolvido em viver essa vida abundante de oração. E a palavra de Deus que diz que nos últimos dias o justo viverá da fé. E a igreja tem ensinado muito pouco acerca da fé, a fé operante, a fé vencedora, a fé sobrenatural. As pessoas conhecem muito pouco, fala-se muito sobre a fé, mas a pessoa conhece somente a fé temporal, aonde a pessoa é movida pela consciência ou emoção, é induzida a crer naquele momento. A pessoa crê, ela crê na mensagem do Evangelho, ele recebe o Senhor Jesus Cristo como sendo o Salvador da sua alma, ele recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida, mas devido à falta de ensino, essa fé não se desenvolve no coração, levando a pessoa muitas vezes a ser regenerada. Então, porque essa pessoa não tem uma experiência real de fé, ele abandona a fé e acaba negando inclusive a fé.
É a fé temporal, onde a pessoa começa bem. Ele frequenta uma igreja. Isto é por gostar e muitas vezes do louvores. Algumas pessoas, por imposição dos seus pais, dos seus amigos, de conhecidos, de alguns parentes, algumas pessoas por sentir-se bem naquele ambiente, por um ambiente onde a igreja se realiza, as reuniões são aconchegantes, são amigáveis. Mas muitas vezes, devido aos problemas da vida, em pouco tempo, essas pessoas desistem da fé. Porque eles não conheceram essa fé sobrenatural, eles conheceram a fé temporal, onde eles são movidos por emoções. Eu tenho visto isso muito se realizar dentro da igreja, onde as pessoas se envolvem emocionalmente. Alguns caem, outros pulam, outros saltam, outros batem palma. Depois que eles vão para o dia a dia da sua vida, quando começa os problemas diários da sua vida, essas pessoas se entristecem, sentem-se vazio, muitas vezes sentem até pior do que antes. Isso tem ocorrido com muitas pessoas, que acaba se tornando enferma espiritual. Onde a igreja deveria ensinar seus obreiros a ensinar a igreja, a visitar os novos convertidos, a orar por ela, a orar por essa pessoa que muitas vezes está começando a sua jornada de fé. A igreja, ela tem pecado nesse sentido, amados. Algumas pessoas, inclusive, acabam desistindo porque se acham abandonados, tanto física como espiritualmente. Algumas pessoas recebem a cura física, mas não recebem a cura espiritual. A cura espiritual é preciso de um trabalho feito, de um envolvimento direto com a pessoa que está enferma espiritualmente. Pois não acontece muitas vezes essa cura, essa libertação espiritual, porque a pessoa aceitou a fé temporal e não conheceu a fé sobrenatural, a fé que levou essa pessoa a se converter de alma e espírito. Sendo assim, esta pessoa está até participando da igreja, é levada à igreja, ele participa de algumas reuniões, mas devido aos cuidados com a vida, essa pessoa não se firma na fé. Ele não firma na fé genuína, na fé que opera a restauração completa da sua vida. Esse tipo de fé como base emocional da pessoa, pois ela busca apenas o interesse próprio. Muitas pessoas estão na igreja porque ouviram o testemunho de outras pessoas que eles prosperaram materialmente. Eu não quero criticar nenhuma igreja, mas tenho visto algumas reuniões de algumas igrejas neopentecostal, onde ele valoriza muito o bem material. Então, alguns pregadores pregam que se a pessoa não desenvolve-se materialmente, se não passa a ter prosperidade, não são filhos de Deus. E as pessoas que muitas vezes não conseguem satisfazer essa necessidade imediata, acaba desistindo de buscar a salvação da sua própria alma.
E por isso elas não são impactadas com a fé salvadora, com a fé que tem o poder de restaurar a sua vida. Aquela fé que leva a pessoa a ter sede no coração, que vai enraizar em sua vida, que vai fazer com que essa pessoa venha a ser regenerada. A Bíblia diz que cremos por ouvirmos a palavra de Deus. Conforme afirma livros de Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus, da palavra de Cristo. E isto ocorre quando ouvimos a pregação bíblica. Mas eu tenho visto algumas reuniões de igreja, amados, que se dá muito ênfase a louvores. Reunião de igreja muitas vezes que dura 1h30. E são muitas vezes 1h20 de louvores. E depois tira-se 5 minutos para fazer um grande clamor e dá ênfase à pregação de 10 minutos e deixando ainda 5 minutos para os avisos finais. No tempo de Paulo, a Bíblia diz que Paulo pregava. A pregação durou a noite inteira. E a pessoa não se afastou da igreja. Essas pessoas tinham sede, porque eles queriam ouvir a pregação da palavra de Cristo. E quando ouvimos a pregação bíblica, pois Deus, através do Espírito Santo, opera e traz fé em nosso coração. Ou seja, Ele transforma a fé natural em uma fé sobrenatural no coração do pecador, levando esta pessoa a entender a mensagem, a colocar em prática e viver uma vida genuinamente baseada pela fé. A fé que transforma, que restaura, que gera vida. A fé onde se transforma em dom de Deus. Pois Ele, o nosso Deus, deposita não somente na mente, mas também no coração do homem a certeza de que a salvação está ocorrendo, de que o milagre está ocorrendo. A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos, mas é mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E ainda em Romanos, capítulo 10, versículo 17, o texto afirma que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz que o justo viverá da fé. E como adquirir fé? Se não temos ouvido, se não temos prestado atenção na palavra do Evangelho. Que muitas vezes dão-se oportunidade ao pregador, e o pregador, em vez de pregar a palavra de Deus, ele quer pregar sua própria experiência. Alguns pregadores se acham que são super pregadores e acaba pregando sua experiência humana e esquece de pregar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é o único que pode transformar o ser humano. Esta fé é a fé salvadora, sobrenatural, que nasce e cresce por ouvir a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda um dia de paz, um dia de harmonia, onde possamos viver o melhor sobre a graça divina de Deus. Senhor meu Deus, Pai amado,
Eis-me aqui, Pai, eu tenho trazido uma série de mensagens falando sobre fé, meu Deus. E eu te peço, Pai, que esta fé genuína surja na alma, no coração deste meu irmão que me ouve, Pai. A fé que opera milagre. A fé que restaura a vida, Pai. Que transforma o nosso interior, que transforma a nossa natureza, que arranca todo o pecado que está enraizado dentro do nosso ser. Que quebre, Senhor, todas as pedras que envolvem o nosso coração. Que esta palavra penetre na profundeza do nosso amargo, trazendo a certeza e a convicção de que somos restaurados mediante o poder da Tua palavra. Que neste dia de hoje, Pai, cura venha acontecer. Esse Teu servo que está enfermo seja curado mediante a fé que ele tem em Tua palavra. Essa Tua serva que está passando por sofrimento, pelo vale do sofrimento, por uma angústia profunda em sua alma, que está passando por um deserto espiritual, que está muitas vezes, ó Pai, sem sentido pela própria vida, possa ser restaurado mediante a Tua palavra. Porque está escrito em Tua palavra que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E esta palavra que eu tenho pregado, em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Muito obrigado. Amém e amém.